alunos, tudo jóia? Vamos falar hoje de área e perímetro de figuras planas. Vamos entender alguns conceitos importantes aqui. Aqui eu tenho um hexágono, que é um polígono regular, ou seja, todos os seus lados aqui têm a mesma medida e todos os seus ângulos também têm a mesma medida. Cada lado desse polígono aqui mede 4 centímetros. Vamos entender. Também tenho aqui um círculo inscrito nesse polígono. O que é um círculo inscrito? É aquele que está lá no interior do polígono. Vamos entender que aqui é o A. Aqui, ó, o A é o raio desse círculo e também é o apótema do polígono. O que é o apótema, então? É o raio do círculo inscrito ao polígono. Tá joia? E nesse caso aqui ele mede aproximadamente 3,46 centímetros. Eu calculei esse valor usando aquele triângulo retângulo que está ali dentro do polígono. O que é o I? O I nada mais é do que o ângulo interno do polígono. O que é o E? O E é o ângulo externo. E o ângulo X? O ângulo X ele é a metade de I. Por que ele é metade de I? Pois a hipotenusa daquele triângulo retângulo, ou seja, o maior lado desse triângulo aí, ele nada mais é do que a bissetriz do ângulo interno. Então, a hipotenusa desse triângulo, ele divide o ângulo I em dois ângulos congruentes, ou seja, o X ele é a metade de I. Perímetro, vamos falar de perímetro aqui, ó. O que vai ser o perímetro de uma figura? Nada mais é do que a soma dos lados. Então, o perímetro desse polígono que eu tenho aqui é 24 centímetros. Por quê? Porque cada lado mede 4 centímetros. Se esse polígono tem 6 lados, então eu tenho que o perímetro será 24 centímetros. Utilizando-se do polígono anterior, vamos determinar a soma dos ângulos internos. Como que determina a soma dos ângulos internos? Vamos colocar o polígono novamente. Essa formulinha aqui que a gente usou na aula passada. N menos 2 vezes 180, onde N é um número de lados. Como aqui eu tenho 6 lados, será 6 menos 2 vezes 180. A soma dos ângulos internos será 4 vezes 180, que é igual a 720. A medida do ângulo I. Como que eu vou determinar a medida do ângulo I? O I não é um ângulo interno. Esse polígono tem 6 ângulos internos. Se a soma dos 6 dá 720, basta eu dividir 720 por 6. Eu vou determinar o valor, a medida de um ângulo interno, que aqui no caso vai dar 120 graus. Número de diagonais desse polígono. A formulinha para determinar o número de diagonais é n que multiplica n menos 3 dividido por 2. Formulinha que a gente viu lá na aula passada, onde n aqui será agora o número de vértices. Esse polígono tem 6 vértices. No lugar de n eu coloco 6. Vai ficar 6 que multiplica 6 menos 3 dividido por 2. Aqui eu tenho 6 vezes o 3. Resultado dividido por 2. Vamos simplificar o 6 com 2. Aqui eu tenho 3 vezes 3, que é igual a 9. Número de diagonais do hexágono, 9. A área do círculo inscrito deste polígono. Como que eu vou determinar a área do círculo? Aqui eu tenho o polígono e o círculo inscrito a ele. Onde aquele A ali é o apótema do polígono e também o raio desse círculo inscrito. A formulinha para determinar a área do círculo é πr ao quadrado, onde R é o raio. É aquilo que sai lá do centro do círculo e vai até um ponto lá na circunferência, ó, ligando o centro a qualquer ponto da circunferência que a gente tem o raio do círculo. O π é 3,14, esse valor eu estou dando aqui para vocês. E o raio foi dado lá no comecinho, que é 3,46. Vamos jogar isso na fórmula, fazer algumas substituições, determinar a área. A área será 3,14, que é o valor de π, vezes 3,46 elevado ao quadrado. 3,46 é o raio. A área será aproximadamente 37,59 centímetros quadrados. O que é 3,46 ao quadrado? É 3,46 vezes 3,46. Resolvendo essas multiplicações, aí eu tenho a área.
Vamos determinar a medida do ângulo x. O que é o x que a gente viu aquela hora? Metade de i. Então, o x será igual ao ângulo i dividido por 2. O i é igual a 120 dividido por 2, 60 graus. Medida do ângulo x, 60 graus. Poderia calcular também pela soma dos ângulos internos de um triângulo, porque ali é um triângulo, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Mas usei essa relaçãozinha aqui para determinar o ângulo x. Medida do ângulo E. O que a gente viu? Que o ângulo E aqui mais o ângulo I, que é o ângulo externo mais o ângulo interno, será igual a 180. São suplementares. Então, o E mais 120 igual a 180. Vamos passar o 120 para lá. O ângulo E será de 60 graus. O ângulo externo mede 60 graus. Vamos ver outro exemplo aqui. Na figura abaixo está ilustrado um painel que é formado por um polígono regular de 3 lados, do qual foi recortado o círculo inscrito. Considerando 3 como aproximação para o número π, 6 metros a medida da altura desse polígono regular e 2 metros o raio da circunferência inscrita a esse polígono, responda. Aqui eu tenho o polígono, tem a circunferência inscrita lá, tem o raio ali, que também é o apótema do polígono, determinado por A. Vamos determinar a medida do apótema. O que a gente sabe aqui? A medida do apótema, se a circunferência está inscrita, a medida do apótema do polígono é igual à medida do raio da circunferência. Então, o que a gente tem aqui? Que o apótema é igual a 2 metros, pois o raio mede 2 metros. Calcule a medida da área do perímetro do círculo inscrito nesse polígono. Então, naquele círculo ali, eu quero determinar o quê? A área e o perímetro. A área a gente já viu lá, a formulinha πr ao quadrado. O π aqui agora eu vou usar como 3. Por que como 3? Se lá atrás eu usei como 3,14. Porque aqui o exercício mandou você usar o π como 3. Tá joia? Substituindo ali, o raio é 2. Vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4, 12 metros quadrados. Essa é a área do círculo. Como calcular o perímetro? Também é chamado de comprimento da circunferência. 2πr. Então, no lugar de π eu coloco 3, no lugar de r eu coloco 2. O meu perímetro será 12 metros. Qual é a medida do lado do triângulo? Aqui, ó, eu tenho um polígono regular de 3 lados. Esse polígono recebe um nome especial que é triângulo equilátero. É aquele triângulo que tem todos os lados iguais. Para a gente determinar o lado aqui, como a gente já tem a altura, eu vou usar uma relação super importante do triângulo equilátero, que diz que a altura é igual ao lado desse triângulo vezes a raiz de 3 dividido por 2. O h eu tenho, que é a altura, chamei a altura de h, substituir ali. Vou passar o 2 multiplicando, ó. Então, eu tenho que L raiz de 3 é igual a 12. Passo raiz de 3 dividindo. Aqui agora eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3, para tirar essa raiz do denominador. Multiplicando ali, se chama racionalizar. Eu vou ficar com 12 raiz de 3 sobre raiz de 9. Raiz de 9 é igual a 3. Então, o lado do triângulo será o quê? Simplifico 12 com 3, será 4 raiz de 3 metros. Esse é o lado do triângulo. Calcule a área do triângulo. Para calcular a área do triângulo, o que a gente usa? Vou usar aqui base vezes altura dividido por 2. Todo triângulo você consegue usar essa relaçãozinha. Como determinar a área de um triângulo? Basta pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. A base aqui do meu triângulo será um dos lados desse triângulo equilátero, já que ele tem todos os lados iguais. Então, a área será base vezes a altura dividido por 2. A base é um dos lados do triângulo. 4 raiz de 3 vezes 6, que é a altura. Resultado dividido por 2. Multiplicando 4 raiz de 3 vezes 6, dá 24 raiz de 3, dividido por 2. 12 raiz de 3 metros quadrados. Galerinha, é isso que eu tinha que passar para vocês. Peguem o pad de vocês, tentem fazer as atividades da semana 2. Qualquer dúvida é só me chamar. Estou à disposição para ajudar vocês. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Bom trabalho. Tchau, tchau.